Oi, pessoal! Hoje vamos começar a falar sobre a Europa no século XIX, um período marcado por grandes revoluções e também pela formação do sentimento de nação, da ideia de pertencimento a um povo. No início do século XIX, a Europa assistiu a um grande crescimento demográfico e um acentuado êxodo rural. Tudo isso motivado pelo crescimento industrial que estava concentrado nos centros urbanos. As pessoas deixavam o campo em direção à cidade em busca de novas oportunidades de trabalho que surgiam com esse crescimento da indústria. Só para ter uma ideia, vamos observar um pouquinho esses números. No ano de 1850, cerca de 22 cidades na Europa tinham 100 mil habitantes. Isso era muito para a época. 10 anos depois, esse número sobe para 45 cidades com 100 mil habitantes. E no ano de 1913, eram 184 cidades com 100 mil habitantes. Foi um salto populacional muito grande num curto espaço de tempo. Tudo isso por causa desses fatores que eu citei: o êxodo rural e esse desenvolvimento industrial nos centros urbanos. Um dos principais efeitos desse deslocamento populacional foi a perda da identidade comunitária e familiar. Vivendo na cidade, esses migrantes estavam habitando uma região desconhecida e muitas vezes acabavam perdendo seus antigos laços familiares e afetivos. Esse processo de desenraizamento das pessoas acabou tendo 3 consequências. A primeira delas, o fortalecimento de uma ideia de nacionalidade, uma identidade nacional. As pessoas, num resgate, na tentativa de resgatar esses vínculos, se uniam em comunidade que se identificava por sua origem, por sua língua e seus costumes em comum. A segunda é a valorização do folclore e da cultura popular. Os artistas, eles, para compensar essa perda desses laços, acabavam fazendo um resgate dessas tradições, dessas culturas, nessa preservação dessa cultura em comum, como uma forma de reconstruir esses laços que tinham sido perdidos no deslocamento populacional para as cidades. E a terceira, o crescimento de movimentos sociais, propagando ideais de liberdade, igualdade e fraternidade. Só que antes, vamos refletir um pouquinho. A gente está falando tanto sobre nação, nacionalidade, pertencimento. Vamos pensar um pouquinho sobre esse termo, sobre esse conceito de nação. O conceito de nação foi construído ao longo de vários séculos. Mas se a gente procurar no dicionário atual, a gente vai encontrar a seguinte definição. Veja aí. Comunidade ou agrupamento político independente, com território demarcado, sendo suas instituições partilhadas pelos seus membros. Extensão territorial ocupada por essa comunidade, país de nascimento, pátria, país. Esse conceito, como já foi mencionado, ele foi construído ao longo de séculos, mas ele acabou ganhando força na Europa da Idade Contemporânea, que é o período que estamos estudando. Então, quando a gente pensa nisso, quando a gente pensa em nação, a gente pensa num grupo ligado por costumes, por sua cultura, por sua língua em comum, por sua origem em comum, e que ocupa um determinado território. Só que isso passa uma ideia de homogeneidade, de que é tudo a mesma coisa, assim, de que uma nação é composta por um único povo. E se a gente for olhar com muita atenção, a gente vê que não é bem assim. E o que explica isso, No processo de formação das nações, um determinado grupo colocou sua cultura como cultura dominante, como superior às outras, e acabou deixando as outras de fora do processo. Um exemplo disso, Brasil e Estados Unidos. Durante muito tempo, as populações indígenas e afrodescendentes não eram consideradas parte da nação. E também, observando a luta dos povos indígenas brasileiros na atualidade, pela demarcação de suas terras, pelo seu direito de existir com sua cultura, com seus costumes sendo respeitados, a gente pode observar que, até hoje, esses povos, embora sejam considerados povos brasileiros na Constituição, na lei, na efetividade, eles ainda não têm os seus direitos plenamente respeitados, como se não fizessem parte da nação. Então vamos pensar um pouquinho esse sentimento de nação, de patriotismo, em uma situação específica, na França.
Após a queda de Napoleão Bonaparte em 1815, a França voltou a ser uma monarquia constitucional e voltou a ser governada pela dinastia dos Bourbon. Quem assume o governo é o rei Luís XVIII. Só que ele acaba morrendo no ano de 1824 e quem o substitui é o seu irmão, Carlos X. Carlos, ele assume uma postura de retomar o antigo regime, de restabelecer esses privilégios do clero e da nobreza, e acaba relegando, deixando em segundo plano a burguesia. Ele também censura, né, a liberdade de imprensa e também ele dissolve a Câmara. Isso não é nada bom para uma população que havia feito uma revolução e retirado o rei do poder. Não apenas retirado o rei do poder, mas cortado a cabeça do rei e da rainha. Então, Carlos não estava indo muito bem por aí, né? As ações de Carlos acabaram estimulando o patriotismo dos franceses menos favorecidos. E eles, unidos à burguesia e apoiados por essa burguesia que tinha interesse sim de depor o rei, já que não estava se sentindo privilegiada, né, não estava sendo privilegiada nas relações comerciais e na política, eles acabam apoiando os populares nesse movimento e iniciam um levante, a Revolução de 1830. Depois de 3 dias de confronto nas ruas de Paris, o rei é deposto e ele vai se exilar na Grã-Bretanha. O trono, então, foi ocupado por Luís Felipe de Orleans, conhecido como Rei Burguês. Ele ficou conhecido assim justamente por restabelecer a monarquia liberal, que aí permitia a retomada do controle da economia por parte da burguesia. E uma vez que retomaram o controle da economia, seu principal interesse, né, ao apoiar os levantes populares de 1830, a burguesia acaba não se importando mais com os populares. E mesmo com a queda dos Bourbon, a vida da população, dos trabalhadores urbanos e do campo continuava em condições miseráveis. E isso acabava provocando várias rebeliões e levantes populares. Além disso, nesse contexto, acabam surgindo os banquetes, né? Ficaram conhecidos como banquetes. O que era isso? Né? Eram reuniões em que se distribuía comida e também se faziam discussões em que os ideais socialistas circulavam bastante, passaram a tomar conta, né, da região, passaram a ser divulgados mais na região. E nessas reuniões, os ideais de liberdade, igualdade, fraternidade, de abaixo a monarquia, eles eram muito propagados, eram palavras de ordem nessas reuniões. E essas reuniões não eram nada interessantes para o rei, que acabou proibindo essas reuniões e foi a fagulha para mais uma rebelião. Em 1848 explodiu uma nova rebelião. O rei Luís Felipe, então, abandonou o governo. Essa rebelião, conhecida como Revolução de 1848, acabou dando início à Segunda República na França. Mas peraí, professora, qual foi a primeira? A primeira foi durante a Revolução Francesa. Se você não lembra, vá no link na descrição e assista essa aula novamente. Os revolucionários, eles instituíram então o voto masculino, também a redução da jornada de trabalho e criaram oficinas nacionais. O que era isso, né? Eram empresas em que os salários eram proporcionais aos lucros da empresa. Isso não era nada interessante para a burguesia, já que ela se beneficiava dos salários baixos e lucrava em cima disso. Então, a burguesia, ela se volta contra essa Segunda República. Sucederam-se, então, violentos conflitos armados, que acabaram com a vitória dos burgueses. Tendo vencido a situação e restabelecendo a ordem segundo o que eles acreditavam, os burgueses realizaram eleições gerais. E o vitorioso nessas eleições gerais foi Luís Bonaparte. Esse nome é bem familiar, né? Exatamente. Ele era sobrinho de Napoleão Bonaparte. Luís Bonaparte, no seu governo, ele tentou restabelecer toda a glória do governo do seu tio. E aí, ele acaba dando um golpe de Estado, se tornando um ditador, e depois, usando a mesma estratégia do seu tio, que ele usou no passado, através de um plebiscito, ele se torna imperador da França e adota o título de Napoleão III.
E aí, na sua política externa, o Napoleão III, né, o Luiz Bonaparte, ele tem uma postura extremamente agressiva e bélica, né, bélica de guerra. Ele declara guerra ao território da Prússia e tem início a Guerra Franco-Prussiana. Só que aí a Prússia tinha superioridade de exército em relação à França e ele leva a maior surra, tá? A França perde vergonhosamente, perde inclusive territórios para a Prússia. A Prússia é um país que hoje não mais existe, ele faz parte, o território da antiga Prússia faz parte da atual Alemanha. Mas isso a gente ainda vai estudar na próxima aula. Essa vergonhosa campanha militar na Guerra Franco-Prussiana levou à prisão de Napoleão III e à implantação da Terceira República na França. Porém, os populares não viam nesse novo governo uma solução para os problemas que eles já enfrentavam há muito tempo. Então, eles se rebelaram e fundaram sua própria organização política, sua própria comunidade, a Comuna de Paris. Na tentativa de formar um governo que prezasse pela igualdade social, os populares se rebelaram e tomaram o controle de Paris. E aí a cidade passou a ser regida de acordo com as ideias socialistas. A Comuna tinha dentre suas propostas, tinha várias, mas dentre suas propostas tinha a ideia do ensino obrigatório e gratuito. Também a apropriação das fábricas pelos operários, inspirado nas oficinas nacionais lá da Segunda República, e também o adiamento do pagamento de aluguéis para pessoas que não estivessem em condição de pagar naquele momento. Essas eram algumas das propostas em busca de uma igualdade, de uma justiça social. Só que eles não tiveram sossego por muito tempo. A burguesia, que estava reunida em Versalhes, armou uma contraofensiva contra a Comuna de Paris. E no episódio que ficou conhecido como Semana Sangrenta, de 22 a 28 de maio, eles acabaram atacando Paris, matando 20 mil pessoas, prendendo outras 15 mil e assumindo o poder de novo na França. E assim acabou a Comuna de Paris. Bom, gente, por hoje ficamos por aqui. Continuamos a falar sobre o contexto da Europa no século XIX na próxima aula. Tchau, tchau!